Sharm el-Sheikh, um balneário no Egito. Agora a cidade turística é sede de importantes discussões sobre o clima. A COP27 já começou se comprometendo em discutir financiamento, a diminuição da emissão de gases poluentes e a adaptação para as mudanças que já estão ocorrendo no mundo. Do segundo dia da conferência, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, não poupou palavras ao alertar que a humanidade enfrenta o dilema de cooperar ou morrer diante do aquecimento global e dos impactos cada vez maiores. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. Como financiar energia limpa para os países em desenvolvimento? Este é um dos desafios da COP27. E você sabe o que é o Grupo Coronívia? Samantha Pineda. Estamos aqui no estande do Brasil na COP27. Essa riqueza visual que tem aqui em volta é onde o Brasil mostra para o mundo a sua eficiência, o seu potencial de geração de energia alternativa, de energia limpa, diante de um mundo que está sofrendo cada vez mais com a crise energética. Dentro de todos os desafios que o Brasil tem, o Brasil se mostra muito mais como oportunidade do que como problema, principalmente nas emissões de gás de efeito estufa, mas na crise climática como um todo. E, principalmente, o setor do agro tem grande curiosidade para saber como a nossa sustentabilidade vai se transformar em fator de agregação, em fator de valorização desse nosso agro sustentável. E é para isso que eu estou aqui para conversar com o Marcelo Morandi. Muito obrigada, Marcelo, por dar essa palavrinha conosco. Prazer estar aqui com você, Samantha. Muito bacana. O Marcelo, ele é da Embrapa Meio Ambiente, ele é pesquisador, ele tem estado em todos os encontros internacionais, especialmente para debater esse papel do agro no meio ambiente. Como que é tratado o agronegócio dentro dessa questão de COP, por exemplo? É importante a gente entender como que funciona isso, Samantha. A agricultura é um setor, assim como a gente tem a indústria, a energia, o transporte. Dentro das negociações do clima das Nações Unidas, não existem setores. Né? Então, nós temos os grandes temas. Nós estamos falando em adaptação, em mitigação, em financiamento, em perdas e danos, em artigo 6, que é crédito de carbono. Esses temas eles são transversais a todos os setores. Então, a agricultura está dentro de todos esses temas. Ela é discutida dentro de todos esses temas. Bom, mas a gente precisa estabelecer alguns entendimentos como a agricultura deve ser tratada dentro desses temas. Daí surgiu esse trabalho que é chamado do Trabalho Conjunto de Coronívia em Agricultura. Coronívia foi o local onde se começou esse trabalho em 2017. Por isso que se chama Coronívia. Por isso se chama Coronívia. Por isso que é o Acordo de Paris, Protocolo de Quioto, pelo nome do local onde foi assinado o tratado. De que ano que é esse tratado? 2017. Certo. Tá? E é um grupo de trabalho sobre agro. É um grupo de trabalho sobre agro que está dentro da Convenção do Clima dos países, dentro da UNFCCC, que é a Convenção de todos os países do clima, e está dentro dos 2 órgãos subsidiários que coordenam esse grupo todo, que é um de pesquisa, de desenvolvimento, de tecnologia e o outro de implementação. Então, este grupo, o que ele faz é discutir quais são os limites ou quais são os pontos fundamentais que a agricultura deve ser tratada quando a gente está falando em todos esses temas que são discutidos dentro do acordo climático. Tá? E aí, Coronívia tem 2 focos muito claros. A agricultura é vulnerável às mudanças climáticas. Sem dúvida a gente vê isso, porque se chove demais, se chove de menos, se tem muito calor, muito frio, é a agricultura que sofre com isso. Então, os 2 focos são adaptação a essas mudanças climáticas, a essas vulnerabilidades e segurança alimentar. A agricultura tem um papel fundamental na manutenção da paz, na manutenção do suprimento de alimentos para toda a humanidade. O presidente da ONU falou, inclusive que o Brasil tem um papel fundamental no planeta para garantir a segurança alimentar das pessoas. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, obviamente que as outras coisas, como por exemplo, mas a agricultura precisa reduzir emissões? Sim, precisa reduzir emissões. Então nós temos planos, ações nacionais, para cada realidade nós temos
países aqui de todo o mundo com realidades bastante distintas. Então, cada um está tratando desses temas internamente dos seus países conforme as suas realidades. Mas nós temos que ter esses balizadores do que é a adaptação, de como são os tipos de financiamento possíveis para essa adaptação, quais são os termos que são aceitos para ser chamado de uma agricultura sustentável. Isso tudo é tratado dentro deste grupo de coronífero. E daí vai, obviamente, para as decisões das COPs e para as decisões, né, desses acordos internacionais que vão se tornar em ações. Não, olha a importância de quando a gente fala de um grupo de trabalho que trata tecnicamente de como isso deve acontecer. Isso vai pautar toda a política pública que precisa acontecer com relação ao agro. O Brasil, um país potencialmente produtivo. E dentro da sua visão, você está participando desde quando de Coronívia? Eu participo há 2 anos dessa discussão. O grupo começou há 5 anos. Antes já existia essa discussão, mas estava solta, não existia não era organizadinha. Um grupo como este, não estava ligado ao modelo da convenção de funcionamento, de governança desse processo. Então, em 2017 entrou, eu estou trabalhando há 2 anos, nós tivemos outros colegas antes que trabalharam de forma muito eficiente nisso, inclusive em trazer as particularidades de cada região, e especificamente no nosso caso do Brasil, para dentro dessa discussão, para que a gente não tenha um modelo único, pautado por qualquer uma das partes, e que queira que todos os países sigam esse modelo. Isso é um risco tremendo para a nossa agricultura, isso é um risco tremendo para vários países. Era exatamente aí que eu queria chegar, Marcelo. Você é pesquisador da Embrapa, nós temos uma tecnologia desenvolvida de agricultura tropical altamente conservacionista, porque temos técnicas, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, fixação de nitrogênio no solo, bioinsumo, enfim, você é muito mais capacitado para falar disso do que eu. E temos a legislação brasileira, que aí sim é minha praia, Código Florestal, política agrícola, todas as políticas nacionais de biodiversidade, de segurança. Como o Brasil vem posicionando as suas diferenças, porque hoje, até hoje, a sustentabilidade não é valor agregado ao nosso produto. Como que o Brasil vem se posicionando? Como é que é o espaço do Brasil dentro de Coronívia? Nós temos exatamente trazido essas questões, Samantha. A nossa última submissão, a penúltima, na verdade, submissão que o Brasil fez dentro desse tema, trazia exatamente o que a gente chama de um olhar de paisagem, landscape, aonde a gente trazia todos esses elementos que você citou do Plano ABC e das nossas outras políticas públicas de sustentabilidade para como foco de um modelo de implementação de uma agricultura sustentável para ambientes tropicais. E colocando o Brasil, então, como um exemplo, inclusive, na capacitação de outras partes do mundo dentro dessas tecnologias. Com certeza. Que isso é fundamental também. Claro. Quando a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando só do Brasil, a gente está falando de alimentar o planeta. do mundo todo. E a gente tem essa experiência, a gente tem o benefício de ter, né, instituições de pesquisa, uma legislação que nos permitiu chegar nesse momento, nesse ponto. Então a gente trouxe o ABC+, e essas outras políticas que nós temos internamente como modelos para se tratar, mas sempre com aquele foco que eu te falei, a adaptação da agricultura às vulnerabilidades das mudanças climáticas, sempre pensando em reduzir emissões, sim, mas com foco na produção, na adaptação, na preservação, tudo aquilo que são os nossos princípios das nossas políticas. Deixa eu só esclarecer uma coisa, quando o Marcelo fala que foi submetida a Coronívia, o nosso modelo, o nosso jeitinho, essa submissão é o jeito de fazer, de colocar para esse grupo a nossa ideia. Então, as submissões são a forma dos países se comunicarem com esse grupo, com esse poder de decisão desse grupo, certo? Exato, são documentos formais que são colocados no site das Nações Unidas, dentro dos espaços adequados, e são os subsídios que são trazidos para as discussões que acontecem tanto nas COPs quanto nas reuniões intermediárias que acontecem entre as COPs. Não, muito claro. E agora vamos partir para o que interessa. Nós estamos na COP27, 30 anos de UNFCCC, quer dizer, desse local específico para a discussão de mudança climática nas Nações Unidas. Como está sendo essa COP para o Brasil e para a nossa agropecuária? Essa COP está sendo chamada COP da implementação, né?
nós já temos um monte de ações conhecidas, combinadas, discutidas, acordos feitos, e agora a gente precisa partir para a ação, muito mais do que qualquer outra coisa. Então ela está sendo chamada a COP da implementação, mas nós estamos num momento de dificuldade. Nós sabemos aí da guerras, questões climáticas, pandemia, que causou uma mudança nas relações geopolíticas e na questão também de financiamento, especialmente, de disponibilidade de financiamento. Mas nós temos expectativa muito grande que a gente vai avançar em alguma medida nas questões de levar algumas ações para implementação, especialmente no artigo 6, no mercado de carbono. Que é o mercado de carbono, né? A regulação do mercado de carbono, que é o que vai trazer o recurso para o Brasil. Exatamente. E também nas questões de transparência, ou seja, como que são feitos esses inventários nacionais para alimentar a base das Nações Unidas e garantir aquilo que é o motivo de todo esse acordo, que é manter a temperatura, se possivelmente 1,5 grau, se não até 2 graus, para que a gente reduza exatamente as vulnerabilidades climáticas que vão afetar a agricultura, que vão afetar a energia, que vão afetar a indústria, ou seja, que vai afetar todos os setores. Não, a agroindústria é diretamente ligada a isso. A gente tem a indústria hoje com pilares baseados em cuidados com a floresta, em economia circular, em transição energética, e que são coisas que a gente faz, o Brasil faz. A gente só precisa organizar isso para que isso seja reconhecido. A sua expectativa para finalizar, Marcelo, o que você acha que vai sair daqui? Eu acho que nós vamos ter avanços. Nós vamos ter avanços no sentido de começar a implementar algumas das ações, especialmente na área de energia. Eu tenho muita expectativa também na área de agricultura, que nós vamos conseguir avançar nessa questão de ter uma matriz de planos, de projetos, de propostas de vários países para financiamento, para adaptação em agricultura. Eu tenho essa expectativa. Excelente, excelente. Marcelo Morandi, muito obrigada. Que a Embrapa é nosso orgulho, você já sabe, mas eu queria exaltar o teu trabalho. Eu tenho visto, o Marcelo chega cedo, vai embora depois que acaba, e a gente precisa realmente de pessoas engajadas pela causa como você. Muito obrigada. Muito obrigado a você. E além do governo federal, a delegação brasileira conta com a Confederação Nacional da Indústria, outras entidades empresariais e representantes de ONGs. O presidente eleito Lula também participa da COP27. Mais de 100 líderes mundiais são esperados aqui em Sharm el-Sheikh até o dia 18, com um compromisso em reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Como em todas as cúpulas do clima, o Brasil é sempre muito aguardado. No centro das discussões, 3 produtos: soja, carne e óleo de palma. Juntos representam cerca de 1/4 das emissões de gases de efeito estufa do setor global de alimentos. Por isso, as maiores empresas do agronegócio do mundo apresentaram um plano para eliminar o desmatamento de suas cadeias de fornecimento até 2025. A ideia é que as empresas tenham sistemas para monitorar o desmatamento em áreas maiores que 25 hectares e que comecem a divulgar suas emissões no uso da terra em 2024. A iniciativa inclui gigantes do agronegócio mundial. O plano prioriza a preservação da Amazônia e de territórios que abrangem o Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Sobre este tema, nós precisamos ouvir o que tem a dizer o ex-ministro Aldo Rebelo. Acontece no Egito a 27ª Conferência da ONU, da Organização das Nações Unidas, sobre o clima. E o Brasil é uma presença muito esperada. Há muita expectativa em torno da presença do Brasil, exatamente por causa da Amazônia na agenda do meio ambiente e na agenda do aquecimento global. O problema é que o Brasil chega importante, mas chega fraco, fragilizado por uma dupla representação. A representação da delegação oficial do atual governo e uma outra delegação oficiosa, convidada pelo presidente do Egito e integrada por representantes do futuro governo. A verdade é que, dividido, o Brasil é presa fácil dos interesses globais que envolvem a agenda do clima, onde há interesse comercial, interesse geopolítico, ao lado, naturalmente, da preocupação legítima com o planeta, com o clima e com o meio ambiente. Para enfrentar essa agenda, o Brasil não pode chegar dividido. O Brasil precisa de união, o Brasil precisa de coesão social.
O Brasil precisa de coesão nacional para contribuir com a proteção do planeta, mas para proteger a Amazônia de ambições antigas que rondam a biodiversidade, a fronteira mineral, as florestas e as reservas de água doce que o Brasil guarda naquela parte do nosso território. Então, é isso que nós precisamos cuidar de unir o Brasil para melhor defender o Brasil. E nós estamos aqui na COP27 estudando os mecanismos da implementação. Esta é tida como a COP da implementação. Financiamento, ciência, e a gente vai falar um pouquinho a respeito de como pode funcionar esse arranjo do ponto de vista público, privado e institucional. Eu estou aqui com o Ricardo Assunção, ele é líder de sustentabilidade para a América Latina da Ernst Young. Trabalha muito com isso, né, Ricardo? Sim. A gente tem aí essa confiabilidade. Eu acho que se a gente fala em confiança, a gente fala em Ernst Young. Mas como que você acha que isso pode acontecer? Afinal, a gente está aqui, 27ª COP. A gente muito ouve falar de implementação, mas pouco vê de ação. O que está faltando? Olha, essa é uma COP de implementação, porque durante muito tempo a gente discutiu os mecanismos e as ferramentas que a gente tinha. Mas não está acontecendo no prazo necessário, numa velocidade e numa escala suficiente para que a gente consiga cumprir, por exemplo, o Acordo de Paris. E isso não é só uma questão de negócio, aliás, é principalmente uma questão de sobrevivência para o planeta e de competitividade para as empresas, né? Cada vez mais o setor privado e junto com o setor público e todas as instituições vão sofrer pressão para que tenham atitudes mais sustentáveis, e aquelas que não se prepararem logo provavelmente não vão ter mais espaço no mercado. Então, além de implementação, eu diria que essa é a COP da velocidade e da escala de ação. Não, excelente, excelente, porque tem coisas que quando chegam já não tem mais tempo de fazer efeito. E eu percebo isso, a sua fala muito pertinente no sentido de que o consumidor dos produtos e serviços já está fazendo essa seleção, né? O ESG aí foi Fórum Econômico de Davos, todo mundo falando a respeito de que é um critério que as empresas precisam ter para que o consumidor vá consumir esses produtos e serviços, mas que essa velocidade ainda não se deu na forma necessária. E agora no Brasil, governo de transição, o que você acha que vem? Você está otimista com relação ao que a gente vai enfrentar daqui para frente? Olha, primeiro eu diria para você que a gente aposta muito numa política voltada para a questão ambiental e social positiva. E eu acho que a gente pode esperar sim, mas isso não vai acontecer sem o setor privado, sem uma união de todo mundo para que isso aconteça de fato, né? Você falou em pressões. Até hoje a gente percebeu muito a pressão que o setor financeiro fez, porque ele já entendeu a correlação entre risco ambiental e risco financeiro. Mas a gente começa a sofrer outras 3 pressões muito importantes. Uma é a pressão, como você falou, do próprio consumidor. O consumidor, ele já faz a opção pelo produto sustentável, mas ele não paga mais por isso. O que obriga as empresas a serem mais eficientes e conseguirem garantir um produto com o mesmo preço, mas que será a opção do consumidor. E como é que absorve esse custo? Sendo mais inovador, usando mais economia circular, e isso consegue fazer com que os negócios, ao adotarem uma estratégia de sustentabilidade, consigam criar valor para o seu negócio, para a sua empresa, ao mesmo tempo que cria valor para a sociedade. E as duas outras pressões que estão vindo muito forte é a regulação e, por outro lado, cadeia de valor. A gente começa a perceber que os negócios não são mais cobrados apenas pelo que eles fazem, mas como eles endereçam as questões, principalmente o tal do escopo 3 de carbono na cadeia de valor. E está muito claro nessa COP aqui. Eu vejo que a gente deve sair daqui com mais força. Na UI, o meu cargo de chefe ou de líder de sustentabilidade para o mercado, justamente a gente tem o tom e a temperatura do setor público, do setor privado, e o nosso papel é ajudar as empresas nos seus planos climáticos para que, de fato, elas consigam reduzir emissões. Eu te digo isso porque existe uma confusão entre ser compliance ou ficar dentro da lei, seguir a lei, e isso não é suficiente, te permite operar, mas você não cria valor. Mas as empresas precisam entender que, ao integrar a sustentabilidade na sua estratégia, ela consegue emitir menos e aí sim mitigar os seus riscos, que vão ser determinantes para a capacidade dela de sobreviver.
Não é estar de acordo com a lei, isso você não faz mais que a sua obrigação, como dizia a mãe da gente, né? Exatamente. Você tirou nota boa, não fez mais que a sua obrigação, você precisa oferecer mais. Exatamente. Quando a gente fala economia circular e um mercado, uma economia de baixo carbono, nós estamos no Brasil, e aí você juntou aí a regulação, eu acho que você esse conhecimento de América Latina pode trazer para a gente. No Brasil nós temos uma legislação ambiental avançada, mas ainda falta política de implementação. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com os acordos setoriais de logística reversa, que às vezes funcionam, às vezes não funcionam, com a parte de educação ambiental, que também às vezes tem, às vezes não tem. Na parte de regulação e na parte de aplicação, você acha que a gente está caminhando bem? A gente caminha, mas não num passo suficiente. Como você bem falou, você tem os marcos regulatórios, os marcos legais agora, que são importantes, mas tem mais coisa acontecendo. Por exemplo, o Banco Central acaba de lançar, ou está lançando, né, o seu conjunto de regras de como as empresas, como os bancos precisam reportar, por exemplo, a carteira financiada. Porque como eles direcionam o capital é fundamental para a gente conseguir avançar ou não. E não é só o Banco Central, a própria CVM e a SUSEP. Isso impacta seguros também, né? Então, hoje a gente tem um pacote grande regulatório a caminho. Isso deve movimentar, isso deve pressionar muito os negócios para acontecerem. Mas eu vejo que as empresas, grande parte delas já percebeu isso e tem conseguido ficar um pouco à frente da lei, né? Você falou em economia circular, eu acho que hoje você tem diversos setores que já se preocupam com economia circular, não porque tem a lei, mas porque ele entende que ele consegue ser mais eficiente fazendo isso. E mais econômico. E mais econômico, e reduzir custo, né? Usando menos insumo natural e conseguindo reciclar mais. Isso vale para qualquer indústria, né? Eu falo, a Ernst Young, a gente não tem uma indústria, a nossa responsabilidade é ajudar todas as indústrias a repensarem o modo de operar. Então, o que eu vejo é que, de fato, o setor privado está um pouco à frente da lei, porém, a regulação ela vai fazer com que todo mundo jogue com as mesmas regras e aquele que está investindo mais não fique para trás. E um ponto fundamental aqui nessa história, né? O nosso agronegócio. O Brasil ele tem as emissões vindas do uso da terra e de desmatamento, o que é diferente do mundo. O mundo emite por energia a partir de combustível fóssil. E durante muito tempo a gente tinha uma única régua para medir o mundo inteiro e agora as réguas começam a ficar regionais. Isso é uma baita vantagem comparativa para o Brasil, porque custa muito caro e demora muito tempo para você descarbonizar a partir da energia, mas custa muito menos para você resolver o problema do uso da terra. E o agronegócio já percebe que ao implantar sustentabilidade, ele também é mais eficiente, ele atende às normas de exportação e nós temos um problema no Brasil que são cadeias de valor muito longas. E eu já vejo o agronegócio, por exemplo, cuidando dessa cadeia para garantir que ela seja sustentável e no fim a gente tenha nas gôndolas para o consumidor um produto que carrega muita sustentabilidade. Estamos no caminho, mas falta muito para chegar lá. Eu sou otimista, por isso que eu falo dessa forma. Mas eu digo o seguinte, é como subir uma escada rolante ao contrário. Se você parar, você volta para o começo. E se você não for rápido o suficiente, você não chega aonde tem que chegar. Hoje, a gente precisa acelerar essa escada rolante aí. Tem que acelerar e a gente tem no Brasil, eu acho que o maior obstáculo que é o da burocracia, que é muito difícil, processos de licenciamento, sistemas de implantação de inovação realmente, quando a sustentabilidade tem que vir de dentro para fora, principalmente nas empresas e nas indústrias, né? Não adianta o cara ser ESG bonitinho no papel, mas lá dentro, na cultura da empresa, isso não acontecer. E eu acho que o Brasil tem essa vantagem das pessoas estarem ligadas nisso. Isso é um movimento mundial. Você acha que a gente no Brasil está diferente? Como que você enxerga essa transformação cultural da sustentabilidade? Esse é o ponto fundamental que você tocou, porque quando a gente olha uma COP como essa, e nós estamos na COP 27, significa que já foram 26 anteriores edições, cada vez a gente tem mais gente aqui. E não é um público só de CEOs, ou de CFOs, ou de executivos. Você tem a sociedade civil junto, né? E isso é muito importante para que a gente dê visibilidade para o problema, para que todo mundo entenda que faz parte dessa cadeia para resolver o problema, né? Então eu fico muito satisfeito de ver a COP tão grande, com tantos debates e uma presença tão importante no Brasil. Agora, por outro lado,
O problema cultural, quando a gente volta para o dia a dia, ele continua. Né? Separar o lixo dentro de casa é que é o problema. Então a gente tem aí uma missão de transformação cultural e principalmente de que a gente tenha profissionais capacitados a implantar essas agendas dentro das empresas, dentro dos governos, porque o maior risco que a gente corre é daqui a um tempo olhar para trás e achar que o ESG não funcionou. E não funcionou não porque ele não fazia sentido, porque ele como conceito, ele é fundamental, não tem volta, porque a gente só tem um planeta. Mas não funcionar porque a gente não soube aproveitar as oportunidades da agenda. E aí eu falo, não é uma agenda só de risco, é uma agenda de oportunidade. E quanto mais a gente conseguir abrir o leque de oportunidades, mais rápido a gente avança para resolver os problemas do planeta. Ricardo Assunção, muito obrigada. Excelente conversa, excelente conteúdo. E a gente fica aqui diretamente da COP27 para você.